Olá, pessoal, vamos lá. Prova agora do Badesc, ou melhor, da Badesc agora. Não estava vendo Badesc aqui, para mim era Banco de Desenvolvimento de Santa Catarina. Não, mas aqui eu já estou vendo que é Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina. Ok. Se agora é agência, então agora você vai ter que dizer da Badesc, né? Nós já falamos e explicamos aqui que as siglas, elas têm uma denominação bem característica, né? Geralmente essa questão de masculino e feminino, em relação às siglas, sempre é orientado, sempre deve se orientar pela primeira palavra que compõe a sigla. Então, se você tem, sei lá, Banespa, se é banco, então é o Banespa e não a Banespa, né? Se você tem ABA, né, Associação Brasil-América, a ABA e não o ABA, sei lá, o curso de inglês aí, e por aí vai, tá certo? Então, Embratel é empresa brasileira, não é isso? Então, se é empresa brasileira, é a empresa. Então, você deve dizer a Embratel. CESP, né? CESP é o CESP. As pessoas geralmente se equivocam, fazem provas da CESP. Você já deve ter escutado isso em trocentos lugares. Não, mas é a banca. Se for a banca, tem nada de banca. A referência à sigla não é a referência da banca. É a referência realmente do sentido da sigla. Se eu digo CESP, comissão, né, Centro de Seleção, então é do CESP. Centro de Seleção, Ensino e Pesquisa da Universidade de Brasília. Se é centro, então é o CESP, as provas do CESP e não as provas da CESP. Cuidado, não porque a CESP, olha, corrija esse negócio aí. A FGV, você já sabe, aí não tem mistério, né? A FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Então é a FGV mesmo, tá certo? Eu posso dizer a Fundação Cisgran Rio ou a Cisgran Rio por se tratar de fundação. E não o Centro de Desenvolvimento de Estudos do Grande Rio. Aí você já sabe, tem que ver exatamente esse contexto aí, tá? Essa diferença de masculino e feminino em Embratel, qualquer Eletrobras, né? Qualquer coisa desse tipo, certo? Para não ficar se equivocando. Então nós temos aqui, acho que é uma mudança, né? Não sei se sempre foi Badesc, você aí de Santa Catarina deve saber, certamente sabe melhor do que eu, né? Estou aqui no outro extremo do país, em Recife, olha só. Então a gente tem aqui o Badesc ou a Badesc. A Badesc se o nome realmente for agência, tá certo? Se for banco de desenvolvimento e agora sendo chamado de agência, você sabe. Então tem que observar a nomenclatura. Já é? Concurso público aí, nível superior, advogado. Ele colocou aqui técnico de fomento, mas aí você sabe, a prova de advogado é de nível superior. A nossa 11ª prova do curso, a nossa prova 11 deste curso, a FGV Dicas e Questões, e claro, a nossa prova de número 2 de 2010. Em função de em 2009 não termos tido um quantitativo significativo de provas, eu selecionei, claro, uma quantidade maior de provas de 2010, então a gente vai avançar um pouco mais aí. 2010, 2011, vamos dar uma fechada geral aí para trabalhar uma série de provas, para você ficar craque aí, certo? Beleza? Bom, o texto você já viu aí, no texto jeitinho, claro, né? A cara do Brasil isso, né? Não porque o jeitinho, impressionante isso. Não, o pessoal fala jeitinho brasileiro, mas eu estou quase desconfiando que o povo só faz isso aqui mesmo, né? Não porque o jeitinho brasileiro, não, acho que é jeitinho mesmo, porque se for do Brasil é o tempo inteiro esse negócio, né? Vamos lá, questões simples, você viu aí, texto de 55 linhas, mais ou menos no formato FGV, né? Dificilmente você encontra textos curtos, são textos relativamente longos aí, de meia coluna, uma letra miúda, né, que é a cara da FGV aí, e a gente já está acostumado. Vamos para a 11ª prova agora? Você já está a 10 quilômetros prova, né, quilômetros barra prova, né? Você já está a 10 quilômetros prova à frente de muita gente aí, tá certo? Vamos para o nosso 11º quilômetro, vamos lá, acompanha aí. Bom, prova do Badesc, advogado, aquela coisa toda, o texto você já leu, então vamos adiante, vamos ao comentário da prova. Bom, de acordo com o texto, pessoal, olha só, se a estrutura diz de acordo com o texto, aí você já sabe, né? Com base no texto. Tem uma questão aqui, claro, de compreensão textual, de intelecção de texto, né? Não é interpretação necessariamente, porque o de acordo com é com base no texto. É aquilo que o texto realmente traz como referência, ok? De acordo com o texto, é correto afirmar que, vamos lá, o jeitinho brasileiro é um comportamento motivado pelo descompasso entre a natureza do Estado e a realidade observada no plano do indivíduo. É exatamente isso, né? Ele coloca o texto como um todo, o indivíduo segue de um jeito, o Estado brasileiro segue de outro, ele coloca exatamente esse contexto aí. Tanto que no começo do texto ele já diz assim, né? O jeitinho não se relaciona com um sentimento revolucionário, né? Aquela velha história de mudança. O que se busca é obter um rápido favor para si, às escondidas e sem chamar a atenção. Aí ele coloca aí o jeitinho, o molejo, jogo de cintura e por aí vai. É interessante, né? Quando ele coloca já no segundo parágrafo essa questão, o que faz o Brasil em relação a isso?
O próprio autor, o escritor que ele fala aí, Roberto da Mata, ele já coloca mesmo essa questão, né? Será que o Brasil é realmente o país do jeitinho? Ele já coloca nessa coisa? Porque ele diz assim, o Estado é uma coisa, a natureza do Estado, do país como um todo, da gestão pública, tem um aspecto. E o brasileiro sempre segue no outro ritmo, tem uma outra história aí. Ele fala um pouco nessa questão da lei de impostos, e sempre uma série de coisas aí, que o brasileiro sempre está naquela forma de jeitinho. Ele cita os Estados Unidos, vários outros exemplos aí. E a conclusão que o autor tem no final, claro, é aquela velha história, né? Você sabe com quem está falando? Está falando com quem? A carteirada, o golpe de carteirada. Ele cita alguns exemplos curiosos aí na dinâmica do Brasil. A diferença é que a lei segue de um jeito, as pessoas têm outro ritmo, o indivíduo geralmente não aceita muito aquela coisa e tenta sempre puxar para si algumas benesses, algumas coisas que muitas vezes burlam o sistema existente aí. Vamos lá, continuando aí. Olha só. O jeitinho brasileiro é um comportamento motivado pelo descompasso entre a natureza do Estado e a realidade. Exatamente isso, né? Exatamente essa função, até porque o Estado tem um perfil, né? Aquela velha história, ó, é possível um pode e não pode. Aquela velha história. Ele fala aí na linha 37, né? Uma contradição basta, uma contradição simplíssima aí. Na letra B, a letra A já é a resposta, vamos ver a letra B aí. As instituições norte-americanas, bem como as brasileiras, funcionam sem permissividade, porque estão em sintonia com os anseios e atitudes do cidadão. Pessoal, é claro que não tem isso, né? Você pode observar aí na linha 33 do seu texto. Na linha 33 ele fala claramente, aqui ele diz, né? As instituições norte-americanas, bem como as brasileiras, já está comparando, já está colocando em pé de igualdade aí, né? A gente já sabe que existe uma lacuna aí. Funcionam sem permissividade. E aí, as brasileiras não têm permissividade? Sem comentários, né? No Brasil, ele diz aí na linha 36, no Brasil descobre-se que é possível um pode e não pode. Ou seja, nos Estados Unidos ele fala aí a partir da linha 33, ou pode ou não pode, não é isso? Nos Estados Unidos tem pouquinho, nos Estados Unidos aí ele coloca lá, ou pode ou não pode e acabou-se, né? Aquela coisa toda. Ele coloca aí, as leis não admitem permissividade alguma. Então os termos mais populares diz que lá, ou pode ou não pode, acabou-se. Aqui, ele está colocando uma contradição no Brasil. Ó. É possível um pode e não pode. Aquela velha expressão natural, né? Pelo menos assim, comum por parte de algumas pessoas. Olha, pode e não pode. Olha, não poderia. Mas aquela flexibilidade natural. Impressionante. Vamos lá. Olha aí. Na letra C ele coloca: a falta de educação do brasileiro deve ser atribuída à incapacidade de um indivíduo adequar-se à lei, uma vez que ele se sente desprotegido pelo Estado. E aí, pessoal? Será que a falta de educação é somente a incapacidade do indivíduo de adequar-se à lei? Será que não seria, por exemplo, a questão, né, dele colocar, quando ele colocou aí, por exemplo, na linha 17, né, ele diz: a natureza do Estado é naturalmente coercitiva, né, impunitiva, que impõe as coisas e acabou-se. Porém, no caso brasileiro, é inadequada à realidade individual. Ele coloca isso. Então, tudo bem. A incapacidade do indivíduo adequar-se à lei. Não é só a questão da lei, né? É a própria natureza do Estado e as instituições brasileiras e o perfil do brasileiro. Ele coloca aí: ora, incapacitado pelas leis, descaracterizado por uma realidade opressora, o brasileiro buscará, estou lendo aí a linha 22, tá certo? O brasileiro buscará utilizar recursos que vençam a dureza da formalidade se quiser obter o que muitas vezes será necessário à sua sobrevivência. Então, é o descompasso mesmo, né? Não é a questão da incapacidade de adaptação à lei, é esse próprio descompasso. Né? Não é sentir-se desprotegido pelo Estado. O Estado realmente não dá a cobertura necessária e o brasileiro não tem essa via de mão dupla aí, entre ele e o Estado. Né? Vamos lá. A famosa carteirada, ele fala sobre isso aí, né? Essa questão da carteirada ele deixa bem claro também aí no próprio texto. Né? Você viu aí, quando ele sabe com quem está falando, na linha 49. Vamos lá. A famosa carteirada constitui uma das manifestações do jeitinho brasileiro e define-se pelo fato de dois poderes simetricamente representados entrarem em tensão. Não é a tensão de dois poderes especificamente, né? A célebre frase: como você sabe com que você está falando? Então, por exemplo, o promotor, ele diz assim, ó, na linha 50. Veja que ele fala o exemplo clássico, ele fala nem a questão de dois poderes, tá? Que na questão ele está falando dois poderes simetricamente representados. Simetricamente. É o conflito, uma tensão entre poderes simétricos. Ele aqui colocou, né? No exemplo clássico, o promotor público
que vê seu carro sendo multado por uma autoridade de trânsito, imediatamente fará uso do caso abusivo, no caso abusivo, ele deixa claro, da sua autoridade. Você sabe com quem está falando? Eu sou promotor público. E daí? Né? Aquela velha história. Sempre há aquelas figuras que tentam dar a velha chamada carteirada, suposta carteirada. Que bom que os policiais hoje e as autoridades também estão mais conscientes disso, né? Pelo menos em relação a si, meu amigo. E daí? Cumpra a lei, que a lei é para todos. É isso aí. Vamos lá. Segue aí. A letra L diz: nos Estados Unidos da América, as leis influem decisivamente apenas na vida pública do cidadão. Ao contrário, esse negócio está todo cheio de assim. Vamos ajeitar esse negocinho, deixar arrumadinho assim, ó, bicho, né? Fica mais bonito, né, gente? Pois é, fica mais alinhadozinho, mais elegante. Elegance. Nos Estados Unidos da América, as leis influem decisivamente apenas na vida pública do cidadão. Ao contrário do que ocorre no Brasil, de forma alguma. Onde as leis logram mudar comportamentos no plano dos costumes da vida, mas não logram mesmo, né? As leis brasileiras não mudam mesmo essa questão de costume da vida privada. O brasileiro, sobretudo na comédia da vida privada, se me permite aí, né? O velho Luiz Antônio Veríssimo, o notável escritor aí, Luiz Antônio Veríssimo, ele já diz, na comédia da vida privada mesmo. Então você já começa a perceber aí, nesse contexto, um outro descompasso, né? A resposta certa, portanto, é a letra A, você já viu, claro. Então existe um descompasso mesmo. O Estado segue num ritmo e o indivíduo em outro plano completamente distinto. Joia. Vamos para a questão de número 2, ainda no texto. Vamos lá. Nesse contexto aí você tem aí, com relação à estruturação do texto e dos parágrafos, analise as afirmativas a seguir. O primeiro parágrafo introduz o tema, discorrendo sobre a origem histórica do jeitinho. Pessoal, o primeiro parágrafo foi até a linha 6, claro. Ele fala origem histórica. O que você acha de origem aí, pessoal? Origem histórica. Ele fala em história em algum momento do primeiro parágrafo? Pode ver. Ele fala em definição, ele fala no aspecto geral do tema, como se define, tal, como se comporta, o que as pessoas geralmente observam em relação a isso. Mas origem histórica, desde a Idade Média, desde a Antiguidade, não fala disso. Né? Ele coloca aí, ele diz, pode ser também definido como molejo, depois fala o ânimo de mudar, o status quo. Ele está colocando as formas com que o jeitinho, né, com as quais o jeitinho se relaciona, ou então como também o tal do jeitinho pode ser definido. Né? Pode ser definido também de outras formas. Eu uso aquela palavra, as palavras mais coloquiais, as palavras mais simplistas. Então, muito cuidado com essa dinâmica aí. Não tem nada de histórico, não. Vamos lá. Na 2. A tese, apresentada no segundo parágrafo, encontra-se na frase iniciada por no entanto. Pessoal, a tese é a ideia-chave, você sabe, né? É o argumento principal a ser defendido em relação ao texto aí. Aí ele coloca. A tese apresentada no segundo parágrafo encontra-se na frase iniciada por no entanto. Qual é a tese? Você tem aí a frase iniciada por no entanto, no segundo parágrafo, bastante característico, né? No entanto, o autor, no caso o Roberto da Mata, afirma que é ingênuo acreditar a postura brasileira apenas a ausência da educação adequada. Então veja, essa é a oposição. Ele começa a colocar, Marcelo, mas é a tese não está no primeiro parágrafo, geralmente, não está na abertura do texto, mas você observa que na abertura do texto ele só introduz o assunto, o jeitinho aí, como a origem, o sentido da palavra. A palavra significa isso, né? Ele coloca, ela está relacionada a tal coisa. Então ele começa definindo, ele começa expondo um pouco essa questão, contextualizando, mas ele ainda não puxa para o que seria o argumento dele, para aquilo que ele quer defender, ponderar, ou pelo menos falar de maneira mais pontual aí. Tá certo? No primeiro parágrafo ele simplesmente contextualiza, ó, o jeitinho disse disso e tal, o jeitinho é definido dessa forma, tá, tranquilo. Aí ele coloca, em sua obra tal, o antropólogo disse isso e isso, ele explica que a atitude surge dessa forma. No entanto, aí ele vem, ele afirma, o cara, o antropólogo aí, ele afirma que é ingênuo acreditar a postura brasileira apenas a ausência. Por quê? Ele vai explicar. No Brasil é assim, nos Estados Unidos é assado, a coisa acontece dessa forma aqui, lá é diferente, aqui o pessoal sempre está assim, burla e tal, percebeu? Então é uma coisa diferente quando você fala em ponto de vista, quando você fala em argumentação. Por mais que no texto você perceba passagens notoriamente aí
argumentativa, né? Ele coloca certos argumentos, você percebe aí que ele procura mostrar o ponto de vista do Roberto da Mata, nesse livro, nesse contexto aí. Ele mostra para você, ele está sempre tratando de um problema, de uma forma ou de outra, expressando às vezes assim, até um ponto de vista, mas você nota que nesse contexto aí, ele aborda dados do livro, da posição, do ponto de vista apresentado pelo tal do Roberto da Mata, aí, pelo escritor, pelo antropólogo Roberto da Mata. Fechado? Próxima aula a gente continua. É isso aí, até lá.